que essa comunidade é uma comunidade do coração de Deus. Não tem a menor dúvida. Conhecer vocês foi um presente de Deus para a minha vida. Não que eu estava mal onde eu estava. A segunda igreja presbiteriana é uma igreja completamente diferente daquilo que a gente conhece como igreja. Ela fica ali na rua Guajajaras, é um templo pequenininho, atrás do clube ali, do maior vencedor da Copa do Brasil. E atrás do Clube do Cruzeiro, a frente do clube fica para Augusto de Lima, e atrás a Guajajaras fica ali atrás. E é uma igreja que tem uma história muito bonita. É uma igreja que foi fechada, cadeado, em 1968, pelo DOPS, denunciada, eu não vou dizer qual igreja, mas por outra igreja presbiteriana. E o DOPS fechou, cadeado, e um grupo de presbíteros levou, tem tudo isso guardado, levou aquele alicate que quebra cadeado, corta cadeado, entrou para dentro da igreja e disse assim: se é para fechar, é com nós dentro. E foi um grupo de pessoas lá. Então, é uma igreja que tem essa história de ser uma igreja progressista. Eu não vou falar de esquerda, porque a igreja não tem esses lados de coisa. A gente pode ter, mas igreja não. Mas é uma igreja progressista, é uma igreja que acolhe as pessoas sem distinção de gênero, de cor, é uma igreja ecumênica, dialoga com a igreja católica e tudo. Mas é uma igreja, é uma instituição no sentido pleno da palavra. Ela hoje é uma instituição de verdade, né? Porque a IPU, ela faz parte da IPU, que é uma dissidência da IPB. IPU significa Igreja Presbiteriana Unida, e foi uma igreja abençoada, porque ela foi criada pela nata da teologia na década de 70. Era Zwinglio, Mota Dias, Rubem Alves, o Márcio Moreira, que chegou a ser pastor emérito. Então, assim, é uma igreja que foi... Mas conhecer vocês, eu acho o maior problema que eu vejo para a igreja hoje, sabe o que é? O que a gente faz com isso aqui que nós cantamos? Porque você pede para Deus encher o seu espírito, você pede para Ele transformar a sua vida, você pede para Ele te abençoar, e depois o que você faz com isso? Sabe, essas perguntas que ficam assim, e aí você fica vendo a igreja, ela vira um objeto de cultico, especificamente de cultico, de culto. Não sai dali das quatro paredes. E, por incrível que pareça, aprendi que a palavra igreja, que vem do grego eklesia, é uma preposição, ek, e um verbo, que é o verbo kalel. Então, eclesia significa chamados de dentro para fora. E a igreja faz o inverso. E isso é uma coisa complicada, você sabe por quê? Porque as pessoas se travestem de cristãos dentro da igreja e fora da igreja faz arminha, e fora da igreja defende o trabalho escravo, e fora da igreja... E enquanto nós somos chamados de dentro para fora. E essa história é bonita, porque quando acontecia uma tragédia, uma enchente, um terremoto, alguma coisa, como é que é o nome? O pessoal que comandava, né, é porque não era prefeito, na época não tinha prefeito, mas os líderes, eles saíam chamando as pessoas de dentro para fora. Sai da sua casa, vem para cá para a gente conversar, como é que nós vamos fazer para resolver os nossos problemas, nós tivemos uma enchente, o povo está passando necessidade. Então, chamados de dentro para fora, de dentro de casa para fora. E a igreja virou o contrário, onde todo mundo veste a roupinha
de crente, de santo, vai, cultua, chora, ora, derrama, tem aqueles piripá que cai no chão e não sei o que tem, e depois não se vê o resultado. Aliás, se vê, né? O que está acontecendo, né? Eu estava vendo eu mandei até para o Giban, um pastor da Igreja Assembleia de Deus, que mostrou um vídeo do capiroto. Eu não falo o nome da pessoa, do capiroto sendo batizado na água do Rio Jordão, e quando ele é emergido da água, todo mundo gritando, mito, 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 e ele faz uma denúncia dentro da Igreja Assembleia de Deus sobre isso. É o que nós estamos virando. A comuna veio trazer para mim esse sopro de esperança, daquilo que a gente pode ser. Eu vou sair do foco, mas volto para o foco, pastor. Daquilo que a gente pode ser e daquilo que a gente deve ser, como comunidade, como grupo, como pessoas. E é por isso que eu, pensando nos meus botões, pensando, na madrugada toda, a gente não pode... A minha mãe fala que o pastor é ungido, a gente não pode desobedecer o ungido do Senhor. Fiquei pensando a madrugada toda, enquanto ele dormia. Eu pensei em trazer um texto, eu não sei por que não, mas esse texto ficou na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus do céu, me ajuda agora e me dá um toque. Me dá uma ajuda aí. E eu trouxe, então, um texto que está em Lucas 21. Eu nem vou pedir vocês para abrirem, não, por uma razão muito simples. Eu quero ler só o versículo, o principal, e depois a gente contar um pouquinho a história. O texto termina assim. Então, chamando Jesus os seus discípulos, disse-lhes, em verdade eu vos digo, que essa pobre viúva colocou mais no gasofilácio, ou na sacolinha da Esther ali, como a gente queira, mais do que todos os ofertantes. Vocês sabem por quê? Porque todo mundo deu do que sobrava. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para o seu sustento. Vamos só fazer uma oração? Ô Pai, nós queremos pedir a Tua presença aqui conosco. Eu sei que o Senhor está entre nós, mas agora que o Senhor aclare a Tua palavra em nosso coração, que o Senhor nos mostre aonde a gente pode ser melhor, que o Senhor mostre como é que nós podemos ser construtores do Teu reino, Pai. Eu sei que o Senhor precisa de nós, também sei que somos falhos, mas a gente acredita que juntos, nessa caminhada, e tendo com o Teu Filho Jesus Cristo como modelo, como guia e como exemplo, nós podemos realizar muita coisa em Teu nome, Senhor. E é isso que nós esperamos e Te pedimos em nome de Jesus. Esse texto é um negócio interessante. Se a gente pega esse evangelho, esse texto você tem um similar no livro de Marcos. Quando você pega o capítulo todo de Marcos, salvo engano é o capítulo 12, você vai ver Jesus tendo uma série de embates entre escribas, fariseus, porque esse pessoal estava o tempo todo pelejando para dar uma rasteira em Jesus, e Jesus, com a sua sabedoria, com a sua ciência toda, e mais do que isso, com a sua capacidade de enxergar e de entender o que vinha no coração das pessoas, ele conseguia captar essa maldade, e não só, né? Mas porque também teve gente que procurou Jesus, ainda que na calada da noite, para perguntar o que eu faço para ser salvo, né? Então existiam pessoas que tinham esse vazio dentro do coração. E aí, nesse texto especificamente, que é um trecho pequenininho, ao que parece, Jesus se desloca para o templo
e se coloca estrategicamente perto do gasofilácio. Esse nome difícil, assim, todo mundo sabe o que é, né? Aquela caixinha que a gente coloca as ofertas nas igrejas, principalmente nas tradicionais. Então, Jesus assentou-se perto do gasofilácio. E, provavelmente, na hora do nosso ofertório, né, tinha as pessoas estavam para entregar a sua oferta, e o texto tem uma coisa muito interessante. Sabe o que ele fala? Que os ricos lançavam o dinheiro, lançavam as suas ofertas sobre o gasofilácio, e, de repente, uma mulher, uma viúva, levanta-se e leva o equivalente a 10 centavos. Eu vou usar eu não sei exatamente quanto que era, porque o dinheiro de antigamente não é minha praia, mas é como se ela estivesse levando 10 centavos, 2 moedinhas de 5 centavos, e coloca nesse gasofilácio. E olha para vocês verem. Existe uma oração, assustem, mas essa é verdade, viu? Existia uma oração no tempo de Jesus, em que os judeus agradeciam a Deus. A oração era mais ou menos assim: bendito sejas tu, Senhor Deus do universo, que não me fizeste mulher, cão e samaritano. Bendito sejas tu, Senhor Deus do universo. Olha que bonito. Aquela era uma mulher, era uma viúva, e um fato histórico. Naquela época, e é por isso que Jesus, quando perguntado pelo divórcio, Jesus diz assim: Moisés fez o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. O divórcio era exuberante naquela época de Jesus. E os caras, geralmente, eles casavam, e toda mulher, toda a família da mulher, ela tinha que dar um dote para o homem que ia casar com aquela mulher. O homem, de posse do dote, a mulher deixava queimar o feijão, e o cara falava assim: você não serve, e divorciava dessa mulher, já com o dinheiro dela na mão. E essas mulheres passavam profunda necessidade financeira, de comida, de viver. Elas passavam profunda necessidade. E aí tem umas coisas muito interessantes, que dificilmente essas mulheres casavam novamente. Dificilmente. E Jesus, diante dessa situação toda, olha o que ele vê. A primeira coisa que eu queria, pensando assim, que hermenêutica que a gente pode extrair desse texto, então, para a nossa comuna hoje, para a nossa realidade? O primeiro aspecto que me chama a atenção é o fato de Jesus olhar para essa mulher. Nem é nada assim de sobrenatural, porque Jesus olhou para a mulher samaritana, conversou com ela. Jesus perdoou a mulher adúltera antes que eles começassem a jogar pedra nela. Jesus aceitou que uma mulher ungisse os seus pés com óleo antes da sua morte. Jesus comia e convivia com Marta e Maria como se fossem família dele. Então não era segredo de Jesus. Mas é interessante porque Jesus capta o sentimento daquela mulher, capta a capacidade dela de, diante de toda dificuldade, diante provavelmente de pessoas que roubavam elas. No texto em Marcos, um pouco antes, Jesus vira e diz assim: ai de vós, fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de longas orações. Os caras iam, tiravam tudo que a mulher tinha, até o que não tinha, sob o pretexto de longas orações. Eram esses corruptos que jogavam e lançavam os bolos, as moedas valiosas, as notas valiosas. E aí é interessante que, quando Jesus olha para aquela mulher e
vê essa virtude nela, ele chama a atenção dos discípulos. É aquela mulher, aquela viúva pobre, que está fazendo a vontade de Deus de verdade. Então, acho que o primeiro ponto, a primeira lição que a gente precisa ter é que no reino de Deus, todo mundo é importante. Todo mundo é importante. Você é importante. Na construção do reino de Deus, você é importante. Por isso, você é fundamental para Jesus, tanto porque Ele te ama, mas também porque você é aquela viúva que vai dar o seu melhor para a construção do reino de Deus. Eu coloquei aqui que Jesus também enxerga você, porque você são os braços de Jesus. Você são as pernas de Jesus. Vocês são os olhos de Jesus, que não apenas olham, mas enxergam as pessoas, enxergam os necessitados. E esse aqui acho que é um ponto interessante nessa capacidade de Jesus de buscar naquela mulher, enxergar nela com toda aquela carência que ela tinha, inclusive afetiva, porque era uma viúva, essa possibilidade de ser um instrumento de construção, ainda que aquela oferta fosse tão insignificante para os demais naquele templo. Mas por que aquela mulher foi colocar aquelas 2 moedas no gasofilácio? Por que ela foi... Eu tô fazendo talvez uma forçação de barra nessa, não é nem a exegese, mas na hermenêutica, porque a minha ideia é trazer aquilo que me incomodou durante a madrugada para dentro do Comuna. Que isso que estava me incomodando, para incomodar você também, na boa, na moral. E aí eu fico pensando assim, eu acho que Jesus viu naquela mulher o compromisso que ela tinha com Deus. Não foi só isso, mas eu acho que também isso. Porque você pensa, a mulher era viúva, precisava do dinheiro, do pouquinho que fosse, ela precisava do dinheiro. E ela estava vendo aquele povo todo colocando dinheiro, a rodo lá para cima. O que fez essa mulher levantar e dirigir-se até o gasofilácio e colocar lá aquela oferta, que era tudo que ela tinha? Eu acho que só pode ser o compromisso que ela tinha. Porque não existe uma outra justificativa. Eu não consigo pensar, por exemplo, numa outra justificativa. Não havia nenhuma necessidade daquelas moedas dela naquele contexto. Já tinha dinheiro demais, mas, na verdade, não era isso que impulsionava. Ela tinha feito um compromisso com Deus e não estava disposta a abrir mão daquele compromisso, ainda que ele fosse um sacrifício para ela. Eu penso que a gente pode tirar uma lição na nossa vida, que é esse aspecto da nossa fé que tem sido desprezado, e diz que quando a gente aponta o dedo para a pessoa, tem 3 apontados para a gente, né? Então, eu quero dizer que sou eu mesmo. Eu estou falando em meu nome e não no seu. Mas eu estou percebendo, há um filósofo que fala das relações fluidas, eu não sei nem se ele está vivo ainda, acho que já morreu, né? Eu esqueci o nome dele, que é um nome... Balmer. A modernidade tem tirado da nossa experiência o compromisso como uma forma de enxergar a vida. Nós vivemos tempos fluidos. A internet torna tudo tão rápido e passageiro que nada do que é hoje tem algum compromisso com o amanhã. E nós deixamos que esses novos valores absorvam também a nossa realidade com relação ao reino de Deus. Eu acho que é isso que me incomodava na instituição, é o fato de que ia,
assistia, orava, cantava, pregava, e muitas vezes o pastor dizia que a gente tem um compromisso com Deus e tal, mas na hora da ação, na hora de sair do lugar cômodo, do sofá, da poltrona, a gente não saía. E aí eu penso na comuna como essa viúva que dá aquilo que tem, que está no lugar que não parece templo, mas que tem esse significado que o Gibran falou, mas que se importa com aquele pessoal da ocupação Santa Letícia. Como é que é? Letícia? Onde é que é a nossa ocupação que a gente foi lá? Aqui? Tia Carmina, que se ocupa, se preocupa com as pessoas que não têm o que comer e a gente consegue as cestas básicas para entregar para essas pessoas. Não podemos, não pode não machucar o nosso coração as coisas que machucam o coração de Deus. Não podemos. Ou então não somos seguidores de verdade do Jesus de Nazaré. Não somos, porque isso incomodava a Jesus, e tanto a ponto de que ele fez e do que ele falou, que o ministério dele durou 3 anos. 3 anos. Quando estava começando, acabou. O nosso compromisso tem que ter como embasamento o mesmo que levou a viúva a ofertar tudo o que podia. Mesmo que ela achasse que as 2 moedinhas não fariam nenhuma falta, no meio daquele dinheiro todo, nossos valores não são, ela não deixou de dar. E aí eu queria destacar até um ponto aqui, porque eu sei que dinheiro é um problema para o Gibran, né? Então, ele não falou nada comigo para falar sobre isso, não, gente, mas é porque Deus colocou no meu coração. Não são os valores financeiros que precisam mover a nossa ação. É o nosso compromisso com Deus que nos faz mover, que nos faz agir, que nos faz assumir esse compromisso diante dele. Um outro aspecto que eu acho, e que é importante para a gente aqui, eu acredito que Jesus ficou pensando assim, ou pelo menos ele, nessa fala para os discípulos, ele analisa a questão da humildade da mulher. Porque é um negócio interessante, né? Os ricos e poderosos, eles não são humildes, pelo contrário, a sensação que eu tenho, do modo como Jesus coloca, ou como o evangelista coloca, eles colocavam, tipo, aquelas as notas, e todo mundo ficava olhando para a nota, né? Quem é que dava mais? O cara botou 100, aí o outro pegava e vou pôr 200. Aí o cara punha 200, aí o outro colocava 2 de 200, sabe? Como se fosse uma coisa dessa, porque o objetivo que moviam essas pessoas era puramente o orgulho, a vaidade. E Jesus capta na mulher o oposto, o sentimento de humildade. E vou dizer por quê. Porque ela deu tudo o que tinha, e isso era o bastante para ela, mesmo que ela se sentisse inferiorizada no meio dos ricos e poderosos naquele lugar, que davam daquilo que sobrava. O fato de ter apenas 2 moedas não serviu de empecilho e nem de pretexto para não fazer valer o seu compromisso com Deus. Porque ela podia, não, mas poxa, eu vou chegar lá, todo mundo vai ver eu colocar 2 moedinhas, cara. Poxa. Pessoas religiosas podem ser tão corruptas quanto qualquer outro. E pessoas comuns podem ser tão puros e verdadeiros quanto qualquer profeta ou apóstolo. Enquanto aqueles homens de Deus, os religiosos daquele tempo, roubavam a própria viúva, ela foi e ofereceu a Deus tudo que ela tinha, voluntariamente. O reino não te impõe valores financeiros.
O dinheiro ele é importante para a realização da implantação do reino de Deus no meio de homens e mulheres. Nós precisamos, um dia, acho que ter o nosso lugar, ter as nossas cadeiras, ter o nosso som bacaninha, ter o nosso púlpito para o Gibran pegar, para a Lohane pregar, para Thalita, para essa turma toda que fala e fala tão bem, que eu já sei disso. Mas não é isso que nos move. O nosso compromisso precisa ir além da nossa vaidade, nos fazer enxergar que o mínimo que temos para oferecer a Deus é também importante. Não apenas valores em dinheiros, mas a doação de nós mesmos para a concretização. Você não tem R$1.000 para ofertar, mas tem R$1, faça-o, porque ele vai fazer falta. Você não tem toda a disponibilidade de tempo para poder ajudar na implantação do reino de Deus? Dê um dia do seu mês para poder ajudar e para poder fazer nascer esse reino entre nós. A construção do reino é sempre uma ação conjunta. E Paulo Freire tem uma frase que eu amo de paixão. Ele falava assim: ninguém salva ninguém e ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos em comunidade. Por isso esse conceito de família, que a Esther fala tão bem. Você faz parte dessa família. E, portanto, você é importante para essa família. Com todas as necessidades, com todas as carências, com tudo aquilo que toda família tem. Eu fico... tem uma coisa que eu penso, é que no reino de Deus não há espaço para omissões. Porque, na medida em que eu deixo de fazer a minha parte, talvez até achando que ela não é importante, outro terá que fazer no meu lugar. E isso me leva ao quarto e último ponto para a gente encerrar, porque eu não gosto de falar muito, mas já falei para caramba, né? O reino de Deus é feito de pequenas coisas. É um grande engano achar que encheu o Mineirão com aquele sermão que faz todo mundo chorar. É isso que vai fazer acontecer o reino de Deus, porque não é. O reino de Deus é como um grande quebra-cabeça. Eu sou uma peça, você é outra, você é outra, você. Cada um de nós somos uma pecinha. E esse quadro só vai ficar pronto na hora que a gente encaixa. Não podemos tomar a parte pelo todo e acreditar que não somos importantes na implantação do reino. O apóstolo Paulo ele usa uma analogia muito interessante do corpo humano para comparar o funcionamento da igreja com a função do corpo humano. Ele diz que cada órgão, cada membro, e Paulo ainda diz assim, até aqueles que são para vergonha, provavelmente ele estava falando dos púdicos, mas que todo mundo usa, né? São importantes para o funcionamento desse corpo. Não há um órgão, um único sequer, que não tenha a sua missão. E quando ele falta, todo o corpo sente. E isso que Paulo fala é muito interessante, porque nenhum membro do corpo pode dizer ao outro, eu não preciso de ti. E tampouco dizer, ninguém precisa de mim. O que precisamos é entender de uma vez por todas que nós somos instrumentos para a construção desse reino, quer sejamos pregos ou martelos. Temos que ter a consciência de que nós somos os únicos instrumentos que Deus tem para usar, para se fazer chegar até os mais necessitados, os desvalidos e os esquecidos deste mundo. Por isso, esse compromisso precisa nos fazer sangrar a alma e nos fazer entender que não há escapatória se quero seguir os passos de Jesus e ajudar na construção desse reino. Não importa se a sua oferta são apenas 2 moedas
e elas até podem te fazer falta. Não importa se você é um orador brilhante, a sua palavra faz falta. Não importa se você é uma pessoa ocupadíssima, o mínimo do seu tempo fará falta. Assim, o que importa para Deus e para o reino dele é o compromisso que você decidiu e resolveu voluntariamente, ou você está aqui obrigado? Não, né? Então, voluntariamente, o compromisso que você decidiu assumir com Jesus de Nazaré. Com aquele que é o único capaz de transformar o mundo, mas que precisa de você. Amém? Que Deus nos ajude, então, a entender que nós somos aqueles que farão a diferença no reino de Deus, a partir do momento em que nós colocarmos a nossa vida à disposição de Deus. Amém.